comunicação. Então vale a pena. Muito bom com a situação. Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre indústria e mercado aéreo brasileiro. O setor de aviação do país passou a contar com apenas 3 grandes companhias aéreas nacionais em 2019. Uma falta de concorrência que tem provocado efeitos sobre os preços das passagens. O preço médio das passagens subiu 14% nos primeiros 6 meses do ano. Dados da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, mostram que Gol, Latam e Azul foram responsáveis por mais de 90% dos embarques em voos domésticos no país. O aumento dos preços é só a ponta do iceberg, segundo os especialistas. Para eles, a falta de concorrência prejudica o livre mercado e tem um efeito cascata sobre toda a economia do país, desde a locomoção de trabalhadores qualificados e produtos a áreas remotas, até a falta de investimento em infraestrutura. Apesar da recente permissão das autoridades brasileiras para a entrada de companhias aéreas estrangeiras no mercado local, mesmo assim, especialistas acreditam que pouca coisa irá mudar se não houver mais investimentos e a quebra dos monopólios existentes. O número de passageiros que trocou o avião pelo ônibus cresceu 12% entre janeiro e junho deste ano. Em algumas rotas específicas, esse crescimento chega a 16%. Em 2018, 93 milhões e 600 mil passageiros ocuparam os assentos das aeronaves em viagens domésticas, contra 50 milhões que optaram pelo ônibus no mesmo período. Outra questão são os acidentes. É preciso, por exemplo, investir em um programa de treinamento adequado e também de manutenção das aeronaves. A Assembleia Paulista tem uma CPI que vai investigar possíveis irregularidades no serviço de táxi aéreo de São Paulo por causa do número de acidentes nos últimos 2 anos. Só no ano passado, 24 pessoas morreram em acidentes de helicóptero no estado. E para falar sobre esse tema, nós vamos conversar com Domingos Afonso Almeida de Deus, que é diretor-geral da Associação Brasileira de Táxis Aéreos e de Manutenção de Produtos Aeronáuticos, a Habitaer. Afonso Almeida é piloto oficial aposentado da Força Aérea Brasileira e já atuou durante 22 anos na investigação de acidentes aéreos, entre eles os acidentes da Air France, que caiu no mar e matou 228 pessoas em junho de 2009, e o acidente da Gol em setembro de 2006 no Mato Grosso, que matou 154 pessoas. Seja muito bem-vindo ao programa, Obrigado. comandante. E teve outros acidentes também que o senhor investigou, né? Sim, o TAM, o 3054, que foi aqui em Congonhas. O senhor investigou 2007, os principais acidentes das últimas décadas. E atravessei a crise aérea dentro do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o órgão brasileiro como autoridade de investigação, reconhecida pela ICAO, Organização de Aviação Civil Internacional. Esses 8 anos que eu passei no CENIPA, atravessei toda essa verdadeira peregrinação de coisas difíceis. Foi um momento difícil para a aviação brasileira como um todo. Né? Foram 3 grandes acidentes que mudaram a história da aviação brasileira, mudaram normas técnicas, né? Seguidos, e foi num momento ímpar na história da aviação brasileira. Por quê? Foi quando a recém-criada ANAC, Agência de Aviação Civil, né, que passou a ser um órgão, especificamente uma agência reguladora com cunho de administração civil. Eu estava no sistema também à época, estava no DAC, que era o Departamento de Aviação Civil, que era o órgão brasileiro, mas a estrutura verticalizada e loteada pelos militares. Então, realmente foi uma fase muito difícil, onde na passagem de bastão foram acontecendo esses acidentes e a ANAC não tinha aquela estrutura, foi um verdadeiro, como diz no Nordeste, um desmantelo do sistema, né? O que mudou na aviação brasileira depois desses 3 grandes acidentes? Ocorre que o Brasil ele é um pouco carente, na minha ótica, de gestores na área da aviação. Não que os militares eram os excelentes gestores, mas eles entendiam da aviação. Não que os civis não entendam, mas o tamanho que era a estrutura do DAC, né, as pessoas que entraram, eles não tinham, talvez na minha visão, na minha ótica, eu estava dentro
do sistema, e eu, particularmente, vivi 15 anos dos 30 da minha carreira na Força Aérea, 15 foram no sistema de aviação civil. Então, deveria ter havido uma transição mais longa. Por quê? Uma coisa é você fazer uma transição de um país como a Espanha. Que é um país menor, tamanho de Minas Gerais, por exemplo. Justamente. Um país desse tamanho... Continental, como é o nosso, você voa do Chuí até Oiapoque a 800 km por hora, você leva 3 horas e 50, você está em território brasileiro. Então, é uma coisa monstruosa. Então, você administrar um estado desse tamanho não é uma coisa simples. Nós precisamos, na minha ótica que eu vivi, regionalizar. Não, facilita isso, não, mas a Amazônia tem as suas dificuldades, assim como o Sudeste, o Nordeste, o Sul e o Sudeste. Cada um tem suas características. Então, não é tão simples assim. E a ANAC achou, à época, que era uma coisa mais simples, e não era. A Força Aérea Brasileira, ela tinha o comando da aeronáutica, eles tinham os braços, né, com os custos já embutidos dentro do sistema. E isso não foi levado em consideração. Parecia ser simples ou fácil administrar o sistema, e não foi bem assim. Porque a 11.182, que foi a lei da criação da ANAC, na gênese dela, a ANAC foi criada para regular e fiscalizar. Um pouquinho diferente das missões princípios do DAC, né? Esses 3 acidentes, todo acidente aéreo é uma soma de fatores, né? Muita gente fala, foi culpa do piloto, foi culpa do controlador de voo, foi culpa, enfim, muita gente diz que é culpa de fulano, de ciclano, mas todo acidente aéreo tem uma multiplicidade de valores, né? A gente teve, por exemplo, o acidente lá de 2009, que foi o último, né, grande acidente que aconteceu, que foi o da Air France, que o avião caiu no mar, né, matou 228, por aí. Poucas pessoas. Aquele acidente, por exemplo, houve uma falha do equipamento e uma falha dos pilotos também que não foram treinados para lidar com o congelamento lá do equipamento, não foi isso? Justamente, houve uma falha, sim, né? Uma questão, houve o congelamento do pitot e a velocidade foi diminuída, mas o maior problema, uma coisa é a pane. Agora, a outra coisa é o gerenciamento, a gestão dessa pane, e que os pilotos não conseguiram fazer a leitura do que estava se passando. Porque eles também não tiveram um treinamento específico. Aí entra o treinamento. Esta questão de treinamento, ela tem que ser encarada, porque dentro da ótica da investigação de acidente, nós temos 3 pilares. O homem, o meio e a máquina. Então, se você olhar o avião, quando Santos Dumont fez o seu primeiro voo no 14 bis, e se você olhar um Dreamliner, um Airbus 380, hoje ele voa um Embraer sozinho. 190, você vê a evolução do que foi isso. Tudo computadorizado, né? Não, você vê a evolução, mas se você bater a fotografia daquele piloto que voou o 14 bis e o piloto que voa o Dreamliner, a fotografia é a mesma, não mudou nada. Então, o ser humano, ele precisa né, evoluir na interação, no environment, né? Homem, meio e máquina. Então, a máquina evoluiu, mas o homem precisa de mecanismos para evoluir, para administrar essa máquina dentro do ambiente do espaço aéreo, né? Outro acidente que marcou a aviação brasileira foi o acidente lá do avião da TAM, que caiu no Mato Grosso. Não, né? Aquele foi a Mid-Air Collision, que foi a colisão em voo. O Learjet, né? Não, do Legacy. O November XL600, que era um avião brasileiro. Estava indo para os Estados Unidos? Isso. Com 2 pilotos que desligaram a comunicação. O que aconteceu ali? Você veja como é que pode, né? Eram 2 máquinas, 0 quilômetro, como fala em aviação, brand new, né? Saído de fábrica, o Boeing 737-800 tinha 1 mês e meio
de operação. O Legacy estava saindo de fábrica e os dois colidiram. Então você vê, as máquinas de primeira, de quinta, sexta geração. Mas ali acho que os pilotos do Legacy acharam que o espaço aéreo brasileiro... Não, o homem não teve o treinamento adequado para fazer a gestão daquela cabine de comando. Não tiveram o treinamento adequado para se adaptar. Os pilotos americanos. Os pilotos americanos não tiveram, mas os pilotos da Gol, eles tinham treinamento. O piloto da Gol, eles foram abalroados. Só que aí entendeu? Não teve jeito, né? Não teve jeito. Então, ali, talvez se fosse há 10, 15 anos atrás, a precisão que estava no sistema de navegação, esse acidente não teria ocorrido. A conclusão é que eles desligaram a comunicação, né? Não é que eles desligaram, eles colocaram em stand-by, de uma forma involuntária. Mas eles estavam voando no espaço aéreo controlado. Como é que fica o controle? Então, se é espaço aéreo controlado, tem alguém que tem que controlar. Então isso expôs também ao controle aéreo brasileiro na época. Isso que foi uma questão, um calcanhar de Aquiles, foi uma coisa muito questionável. Eu não poderia deixar de citar isso, que aí desencadeou, né, um verdadeiro questionamento da gestão do espaço aéreo brasileiro pelos militares, mas nós tínhamos alguns problemas sim, isso é fato. Que é, por exemplo, a comunicação em inglês dos controladores. Aí nós vimos lá na investigação, né? Hoje a gente pode falar, eu fui o coordenador daquela investigação e realmente houve um problema de treinamento, de supervisão, os americanos não tiveram treinamento, a pressa em se fazer a entrega, a aeronave estava sendo esperada pela empresa aérea americana, para a época que era para fazer girar a venda dos voos, né? Então, assim, o acidente aeronáutico ele é uma sucessão de erros. E se não tiver, como você mesmo muito bem colocou no início da nossa fala, se você não colocar as defesas ao sistema, uma gestão, um SGSO, uma gestão da segurança operacional, você não consegue identificar os problemas, os perigos e as condições latentes. O senhor também fez a investigação, foi o cabeça da investigação ali do acidente da Gol, que aconteceu aqui no aeroporto de Congonhas. Aquele de Congonhas foi o da TAM. Foi o da TAM. Tá. E o acidente da TAM, que ele atravessou a pista, atravessou a Washington Luiz ali e foi parar na praça em frente ao aeroporto de Congonhas. Ali, né? Foi uma questão de treinamento também. Os pilotos, como eu disse para você, viraram passageiro a bordo. Eles deixaram a Deus dará. Chama-se em investigação de acidente a visão de túnel. Ele esqueceu do voo e tentando, não entendendo, assim como os pilotos da Air France não entenderam o que estava se passando, só que o tempo passou e a aviação você precisa estar com alerta situacional, que, como nós falamos, muito bem atendido. Por isso que temos mecanismo de controles, nós temos padronização e naquele momento eram dois, o da TAM eram pilotos muito experientes. Mas não tinham o que fazer por causa que eles foram cometeram um erro primário. Não, o da TAM eles esqueceram, fizeram visão de túnel e o avião estava no chão. E aí não teve tempo, ele saiu a 89 nós, ele estava praticamente quase que voando. 90 nós, multiplica por 1,82, que dá a velocidade. Multiplicar por 2, tira 10%. 160 km por hora. E ele roda, sai voando a 130 mais ou menos, 130 nós, né? Então assim, os pilotos não tiveram um treinamento adequado para a operação da máquina. Tá certo. Saindo dessa questão dos acidentes, eu falei agora no começo do programa sobre esse monopólio aí de três. A gente tem um país de dimensão continental, né? E a gente tem um monopólio de 3 grandes companhias aéreas. Isso é bom ou é ruim para o mercado brasileiro? A gente já falou que aumento de passagem. Como é que o senhor vê hoje a Avianca Brasil, né? Pediu falência, se eu não me engano, e a gente agora tem Gol, TAM e Azul.
Como é que a atuação de só essas 3 companhias num mercado continental como o Brasil influencia a aviação aérea hoje em dia? Você perguntou para mim no começo se é bom ou é péssimo. É péssimo para nós, você, para mim, para aqueles que estão nos assistindo, porque nós não temos opção. Então, nós não temos para onde correr. Nos Estados Unidos tem mais de dezenas de empresas, né? Então, a concorrência, a livre concorrência, você negocia preço, né? O combustível, você tem opção da malha aérea e com 3 nós somos submetidos ao interesse da empresa e não ao interesse da comunidade. Como que a gente chegou nesse ponto? Veja bem, o custo Brasil, quando se fala tanto em custo Brasil, nossa moeda é real. O custo da aviação se dá em dólar. Então, o dólar está a 4,30, sei lá, hoje, em torno, 16, acima de 4. Não existe nenhum país no mundo com a flutuabilidade do dólar que consiga fazer um planejamento com a moeda nesta volatilidade. Nós vemos no Oriente Médio, há 2 semanas atrás, fizeram um ataque na refinaria da Arábia Saudita, e isso está refletindo até na motocicleta que abastece o combustível. O preço do combustível aumentou. Da gasolina, do álcool, do gás de cozinha. E apesar do Brasil tentar fazer o seu dever de casa, estar tentando, né, numa revisão das suas cargas tributárias, das suas políticas, o sistema de aviação ele é um sistema aberto, complexo e exógeno, que sofre influência do mercado exterior, sofre influência das seguradoras, porque o seguro, por exemplo, nós começamos o bloco do programa falando sobre acidente aéreo. Você imagine, em 10 anos nós tivemos 3 grandes acidentes. Qual o reflexo disso para a comunidade internacional? Aquele espaço aéreo, como se chama? É unsafety, é inseguro. No Rio de Janeiro, nós temos a questão dos balões. A Associação dos Pilotos Internacionais até recomendam que as empresas não voem mais no território brasileiro. E o que o Brasil faz? Nós precisamos de mecanismos bastante rigorosos para reduzir esse mal. Leis duras, né? O nosso Código Brasileiro de Aeronáutica, a soltar balões não é crime, deveria ser crime. Por quê? Porque cai na comunidade, provoca incêndio em refinarias, provoca incêndio em matas e só tem uma resolução CONAMA e não é crime. Tem grupos de baloeiros. Então, quando eu estava no CENIPA, eu fui por 3 anos e meio chefe da divisão de prevenção do órgão brasileiro, a gente via se preocupado, mas não depende só da ANAC, do CENIPA. Aí entra a responsabilidade do legislativo, de termos leis e a fiscalização das leis. Não basta nós termos as leis. Então, isso afeta diretamente nos custos das seguradoras. Voar naquele espaço aéreo é inseguro, porque tem balão, a infraestrutura não atende os requisitos de segurança a nível internacional, que é o anexo 14, que tem o volume 1 para aeroportos, o volume 2 para heliportos. Já falei do espaço aéreo. Os treinamentos das empresas, eles não são de forma fiscalizada, rigorosa, como deveriam ser. Então, apesar de nós termos uma burocracia imensa e os custos da aviação vão demandando muita coisa. Então, tudo isso vai compondo, né, um ambiente de negócio que influencia diretamente no preço da passagem, no custo da operação, no sistema de aviação como um todo.
O senhor falou do legislativo, de uma maneira geral, né? A gente está aqui na casa com uma CPI do táxi aéreo. O senhor esteve aqui, participou, né? Fez uma explanação, falou sobre pirataria no mercado aéreo brasileiro. É um assunto para a gente começar nesse bloco e depois para o segundo bloco. Os deputados estão ouvindo especialistas em aviação para contribuir com o trabalho da CPI, entre eles o gerente da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Vamos ver agora uma matéria sobre esse dia que o diretor da ANAC esteve aqui na casa, uma matéria da Priscila Silvério. Marcelo de Lima trabalha na ANAC desde 2008. Ele contou que os últimos 3 acidentes com helicópteros no Brasil estão ligados a empresas irregulares de táxi aéreo. O táxi aéreo é um serviço público previsto na Constituição. E, para isso, a ANAC precisa garantir, como Estado, que aquele serviço seja seguro. Então, as pessoas muitas vezes optam por um serviço mais barato. O táxi aéreo pirata, às vezes, pode custar em torno de 40% mais barato do que o serviço regular. Mas de onde vem essa diferença? Claro, da segurança. Então, a gente orienta, não opte pelo mais barato. A sua vida pode estar em risco. Muitas vezes, essa diferença de preço pode custar a vida de uma pessoa. A Agência Nacional de Aviação Aérea é responsável pela fiscalização de todo o setor, mas admite que não consegue fazer esse trabalho sozinha. Só no ano de 2019, até julho, nós já quase passamos o número de denúncias de táxi aéreo de todo o ano de 2018. Nós já multiplicamos em quase 3 vezes o número de aeronaves interditadas no ano de 2018 inteiro, somente de janeiro a julho de 2019. Ou seja, é um problema grave, é um problema no Brasil inteiro e só a ANAC sozinha não consegue resolver. Nós precisamos de uma união de forças entre o setor público, as associações, que as pessoas sensibilizem e entendam que o táxi aéreo pirata representa um risco para que a gente possa resolver esse problema. Os deputados questionaram o representante da ANAC quanto à burocracia para a regulamentação da empresa e também a autorização para funcionamento, que pode demorar até 4 anos. Os parlamentares entendem que esse procedimento pode dar margem para irregularidades no setor. O deputado Alex de Madureira, do PSD, questionou Marcelo sobre o táxi aéreo no papel, uma prática ilegal, mas que acontece no Brasil. Por conta da demora na habilitação do táxi aéreo, por conta da burocracia que existe hoje, às vezes demoram de 2 a 4 anos para sair uma habilitação de uma empresa de táxi aéreo. Muitas vezes os proprietários de aviões, eles acabam vendendo as aeronaves e os pilotos ficando sem habilitação ou até mesmo saindo daquela empresa. Quando sai a habilitação, a empresa já não tem mais nenhum avião, né? E ela fica com o táxi aéreo no papel, que eles chamam, né? Comumente ouvem isso no meio da aviação. O que a gente também quer cobrar da ANAC é a facilidade, né, ou a agilidade para que empresas que queiram se credenciar tenham um certo tempo natural e breve para conseguir a sua legalização. Porque elas demoram mais de 2 anos para conseguir a documentação. E muitas empresas que conseguem a documentação já até venderam suas aeronaves por não conseguir operar. Então essa burocracia que existe dentro do ramo da aviação tem complicado demais a facilidade das empresas credenciadas. E isso tem feito com que muitas empresas irregulares e TACAs, né, que é o transporte aéreo clandestino, tenha se tornado comum no Brasil. A aviação civil no Brasil é a 2ª maior do mundo. E São Paulo, o 2º estado, atrás só de Nova York, no transporte por helicópteros. A CPI Táxi Aéreo quer encontrar os problemas do setor para apresentar sugestões de melhoria. É mais um jeito de a gente poder chegar a fundo, vamos chamar as pessoas que são habilitadas para tocar os aviões, tem que fazer curso fora, gastam muito dinheiro. Quer dizer, são coisas que eu não tinha noção e estou vendo que é muito importante porque a gente vê como a aviação é tão cara. Então, ele veio de Brasília aqui, os deputados perguntaram, ele respondeu todas as perguntas e eu acho que é importante, estamos somando para depois fazer um bom relatório. Pois é, né? A gente tem falado muito aqui na CPI na casa sobre a pirataria no espaço aéreo brasileiro, né? Como a gente tem 3 companhias, né? E principalmente lá no norte, que a demanda, norte, nordeste, que a demanda são territórios maiores, a demanda é maior para a aviação. A gente teve um acidente há pouco tempo, foi do Gabriel Diniz, né? Isso. Entre Alagoas e a Bahia. E ele estava num táxi aéreo irregular, né?
Era uma aeronave do Aeroclube e a investigação está em andamento. Mas tudo indica que aquele voo foi cobrado, foi pago por ele. E uma aeronave de Aeroclube, ele não pode fazer isso. Ele só podia voar naquela área com pessoas treinando, né? Uma coisa importante que tem um tempo atrás, bem recente isso, que os aeroclubes, a ANAC, levaram para a ANAC um anseio que era, como o caixa estava muito baixo, financeiro dos aeroclubes, que eles fizessem voos panorâmicos e cobrasse, porque como você vai despertar o voar numa pessoa se ele nunca voou? Então, nesse entendimento, a ANAC abriu uma autorização dentro da estrutura regulamentar que os aeroclubes podiam fazer o voo e cobrar por ele, mas na sua terminal. Uma terminal visual são 27 milhas. Então, assim, 27 milhas, multiplica por 2, em 54 quilômetros, no raio do aeroclube, da pista do aeroclube, os aeroclubes podem cobrar por isso, para fazer um voo panorâmico. Mas nesse caso, era viagem. De 2 estados, né? Você passava Alagoas, viagem. Sergipe e Bahia, né? Então, quando você utiliza mal ou interpreta mal e se beneficia cobrando por isso, está errado. Então, aí ele tem uma responsabilidade objetiva, aí, né? O aeroclube, os gestores do aeroclube. O piloto já pagou com a vida, né? Mas todo o sistema fica prejudicado, o sistema de aviação civil, né, como um todo. Pirataria é muito comum, voo pirata sem autorização é muito comum no norte do país também, né? Não, é no Brasil inteiro. É no Brasil inteiro? No mundo tem isso. Isso acontece aqui na região sudeste. Nos Estados Unidos tem. E a pirataria não é só do voo, tem a pirataria da manutenção, essa é pior ainda. A pirataria da manutenção, que são os unapproved parts ou bogus parts, que utilizam de peças que não é recondicionada, que não deveriam estar, já vencidas, aí botam na prateleira e vão e reutilizam. Esse é pior ainda. Esse é muito pior, porque causa acidentes perigosíssimo. Sério. Então isso afeta ao sistema como um todo. Isso tudo encarece aonde? Nas seguradoras. Porque as seguradoras, grande parte delas são estrangeiras, são investimento estrangeiro. Então como é que um sistema, se tivesse uma autoridade de fiscalização forte, implacável, desburocratizada, né? Que atendesse rapidamente aos anseios do táxi aéreo, seria muito positivo. E eu vejo que a própria ANAC, eu tenho falado isso, e aí não me entendam mal, mas é uma realidade. A burocracia demora tanto que às vezes o empresário, ele se vê numa situação desesperadora e coloca o avião para voar sem estar autorizado. Isso é um fato, isso acontece. Eu estou fazendo aqui um relato de algo verdadeiro, né? Tá certo, a gente vai continuar esse assunto, nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já e a gente vai falar um pouco mais sobre a pirataria no espaço aéreo brasileiro. Estamos de volta com o programa em discussão que hoje fala sobre indústria e mercado aéreo brasileiro. Aqui no estúdio, Domingos Afonso Almeida de Deus, que é diretor-geral da Associação Brasileira de Táxis Aéreos e de Manutenção de Produtos Aeronáuticos, a Habitaer. Nos últimos meses, 5 empresas estrangeiras de baixo custo, as chamadas low costs, desembarcaram no Brasil. 2 delas já iniciaram operações, a norueguesa Norwegian Air e a chilena Sky Airlines. No entanto, a proliferação de companhias aéreas de baixa tarifa pelos céus do Brasil pode minguar. O Congresso Nacional pode determinar a volta da gratuidade para o despacho de bagagem em voos domésticos no país, a chamada franquia mínima.
Eu queria que você falasse, começasse, por favor, nesse segundo bloco, falando um pouco dessa chegada, dessas low costs e essa questão da franquia aqui no Brasil. No Brasil, nós temos, como as empresas aéreas, elas falam a jabuticaba, né? Onde no mundo inteiro, ou a grande maioria do mundo, ele pratica a bagagem de 23 quilos e no Brasil eram 32 quilos. Então você imagine um sistema de despacho de bagagem que vem em 23 quilos, quando chega lá no exterior são 32, ou vice-versa. Então o sistema fica totalmente, quando se vem para o Brasil, contaminado. E isso tem um desequilíbrio na gestão das operações aéreas como um todo, na parte do handling, né? Que o handling é a bagagem carregada, transportada. Você acha que isso pode impedir que outras companhias venham para cá para abrir uma... Com certeza, isso tem um reflexo imediato, porque isso reflete nos porões, no despacho, no trânsito da carga e da bagagem. Então isso tem um reflexo direto. O brasileiro, não é que ele estava mal acostumado, era a realidade dele. E você fazer essa mudança da noite para o dia, o pessoal perdeu muita coisa. Então, e aí esse entendimento, como saiu uma empresa do mercado, houve não é que se aproveitaram, mas aquilo que se imaginava não aconteceu. Por quê? Não teve, tem demanda, mas não houve um equilíbrio entre, não é uma briga salutar, mas uma disputa pelo mercado. Então, se você tiver 10 empresas brigando pelo mercado, a gente vê aqui na 25 de março, então, ou lá no Brás, a disputa faz o preço cair. Faz o preço cair, porque muita oferta, né, com a demanda, então o preço cai. Então, a relação de mercado, isso é diretamente proporcional. Você acha que essas 5 low costs vão conseguir operar no Brasil? Qual que é a tendência aí para os próximos meses e para os próximos anos? Nós temos um fator do que fala-se tanto no custo Brasil, essa quantidade de impostos que nós temos, né? A parte das tarifas da Infraero, a Infraero tem as tarifas nossas são uma das maiores do mundo. A carga de imposto, eu acho que nós somos o 0,2 no mundo de carga de imposto. Ou seja, além da reforma tributária, política e trabalhista, a gente tem que fazer a reforma aérea no Brasil. Isso, você tocou num ponto importantíssimo. Nós temos que repensar o sistema como um todo. Eu tive, há 1 mês e meio atrás, na ANAC, foi um evento muito interessante que a ANAC pensando nos próximos 10 anos. E é muito difícil hoje nós sentarmos todas as associações, os órgãos governamentais, o empresariado, e debatermos e cobrarmos um planejamento estratégico do governo. Muita coisa é colocada goela abaixo para nós. Você disse aqui na CPI que a ANAC, você disse, né, no geral, que a ANAC hoje não está conseguindo cumprir o papel dela, não está conseguindo cumprir o papel de fiscalizadora do espaço aéreo brasileiro. Com certeza. Por quê? Porque ela não tem a quantidade de pessoal para exercer a fiscalização. A burocracia é muito grande, é muito papel, e as pessoas que estão lá parece que não entendem a dinâmica de um táxi aéreo. Eu sou piloto, eu fui piloto da Força Aérea, gestor, fui inspetor, né? E fui piloto também, fui trabalhador também. Então, a ANAC ela não tem noção do dano que ela provoca em deixar 60 dias para responder um relatório. Deixar 2 anos uma aeronave para fazer uma vistoria e emitir um papel, um documento que chama-se especificação operativa. E nesse tempo a aeronave fica parada no chão. Fica parada, não pode operar. Aí você imagina, absurdo, 2 anos. Pagando leasing. Imagina os impostos que o dono paga. Pagando leasing. Tripulação, que eles mudaram agora, nós estamos desesperados. O táxi aéreo, nos últimos, desde quando a ANAC foi criada, nós tínhamos quase 300 empresas de táxi aéreo. Hoje, nós somos 114 capengas. O pior de tudo isso é que a empresa
as empresas tinham 14 aeronaves, 12 aeronaves, 8 aeronaves. Hoje, aquela que tinha 14, ela tem 4. A que tinha 10, tem 2. Para onde foram esses pilotos? Ou seja, o mercado aéreo brasileiro está se esfacelando. Se esfacelando por burocracia, por custos altos, combustível, não tem linha de crédito. O que nós precisamos? Nós vamos ter um fórum agora, em novembro, da aviação regional aqui em São Paulo, no WTC, onde o doutor Elziri Silvas, o comandante Décio Correia, eu vou estar na sala de táxi aéreo, aí eu faço o chamamento, convidando as autoridades para entender o mercado e entregar ao governo soluções, os problemas e as boas soluções. Vai acontecer aonde mesmo que você falou? No WTC, aqui em São Paulo, agora no mês de novembro, um grande evento, né? Eu já faço o convite para vocês aqui da Assembleia para entender um pouco o que está sendo feito. E não é uma solução só do governo, é nós planejarmos, buscarmos soluções como um todo, abrirmos linha de crédito para a aviação, melhorar a regulação. Aí as empresas de fora entendem que o sistema está favorável para o ambiente de negócio. Existe segurança jurídica, né? As trading, as importadoras, a manutenção, tem gente de qualidade. Nossa mão de obra da aviação é muito qualificada. Tanto é que você vê o mercado americano buscando piloto brasileiro, você vê o mercado chinês buscando piloto brasileiro. Está acontecendo igual na pesquisa. E o Brasil de costa virada para nós. As cabeças pensantes estão indo embora do país nesse momento. Pensante e executante. Então, por quê? Nós temos uma agência que não olha para nós, olha para os empresários como não deveriam olhar. Nós somos geradores de emprego e renda, nós somos recolhedores de tributos. E por que eles não fazem o papel deles? Entendeu? Então, nós temos que cobrar isso. E aqui eu cobro do papel. E a iniciativa da Assembleia aqui foi essa CPI excepcional. É um papel que o Legislativo está atento e provendo uma resposta para a comunidade como um todo. E nós queremos queremos cobrar ações por parte da ANAC, ações por parte do controle do espaço aéreo. Como que você vê? A gente viu no primeiro bloco a reportagem da Priscila Silvério falando da CPI no dia que o representante da ANAC esteve aqui, né? Como é que você vê a fala dele? Olha, nós, como diz, nós demos muita canelada na ANAC e ainda damos. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Criamos o voo seguro, nós não tínhamos um mecanismo de, será que essa empresa é legal, não é legal? Será que eu posso contratar esse serviço? Se você entrar hoje, agora aqui no programa, a gente quero contratar um voo. Um voo charter, voo particular. Quero contratar um táxi aéreo. Você vai encontrar pirata, você vai encontrar uma bandalheira na internet. Ou seja, onde está Deus dará, então, pelo que você está falando. Poderia ser mais efetivo. A gente falar que está Deus dará, é aí que eu falo que a ANAC tem as suas dificuldades de pessoal também. Então, de tanto nós cobrarmos a ANAC, ela criou uma GGIF de fiscalização, ela está atuando mais de forma inteligente. Hoje em dia, chega numa inspeção de rampa, como diz, fiscalizando igual a lei seca, para todo mundo, checa piloto, checa aeronave, checa o carro, entendeu? Essas blitz de São Paulo que acontece aqui constantemente, que é muito bom, né? Diga-se de passagem, tá? O que você acha dessa CPI nossa, aqui da Assembleia Legislativa? O que ela pode contribuir para melhorar essa regulação, né, e do espaço aéreo brasileiro e a entrada de companhias para gerar concorrência, para gerar emprego, para gerar, enfim, para fazer com que o sistema aéreo brasileiro funcione mais efetivamente? Que a ANAC seja mais efetiva, que a ANAC invista mais em inteligência, em ações que realmente atendam, diminua a sua burocracia, que isso também empurra as empresas para o buraco, que, fica demorando, eu tenho que pagar o meu funcionário, eu tenho que pagar o aluguel da Infraero, que são exorbitantes os aluguéis. Você pagar
50, 60 mil por um hangar, eu acho caríssimo. Então, ela precisa fomentar isso, fazer essa roda girar. E precisa dar espaço para o empresário criar novas oportunidades, gerar empregos hoje no mercado aéreo brasileiro. E é um mercado que pode ser promissor e gerar, tanto é que a gente tem a Embraer, né? Enfim, é um mercado que pode ser muito mais promissor do que ele é hoje, então. Gente, nós temos, pelo último censo, 206 milhões. Nós temos um mercado interno consumidor pujante. Nós temos um país desse tamanho, eu voei 11 anos na Amazônia. Ali a gente precisa. O Brasil, você voar na Amazônia, é carga, é transporte de carga e atendimento do Estado. Você voar no Centro-Oeste é você atender o agronegócio, é o business aviation. Voar no Nordeste é o turismo. Você no Sul é transporte de carga, carga pequena, a internet. Aqui no Sudeste, passageiro. Passageiro. Aqui é um mix de tudo. É tudo. É agronegócio, é carga, é transporte de valores, sem falar no offshore, que é a indústria do petróleo e gás. Essa é uma coisa monstruosa, com o pré-sal, e são os táxis aéreos que levam. A Petrobras puxa os números, nos últimos 10 anos, dá mais de 1 milhão de passageiros transportados para as plataformas, para gerar extração de petróleo e gás. O onshore, lá na Amazônia também, tirando gás, tirando petróleo, isso tudo nas nossas asas. Sem falar do táxi aéreo, as inspeções de linha de transmissão, porque essa iluminação aqui, algum avião, esta semana, do táxi aéreo, do serviço aéreo especializado, fez a inspeção de linha. Vai lá, vai voando, leva o técnico, o helicóptero, linhas de transmissão, que vem desde, por exemplo, Itaipu até a região Sudeste. Itaipu até a região Sudeste, Paraguai, tá? Lá no Pará, Belo Monte. Belo Monte. Aí levar lá para o Cabeça do Cachorro, lá em Rondônia, Roraima. Então, isso tudo é o táxi aéreo que faz essas inspeções. É o serviço especializado, sem contar no transporte aeromédico. Então, você vê que a capilaridade do táxi aéreo nesse país, um país desse tamanho, ele não sobrevive sem o táxi aéreo, porque a gente leva o enfermo, a gente leva a carga, a gente leva o Estado, a gente leva a urna, a gente leva os profissionais para cima e para baixo e os passageiros. Então, a ANAC, ela precisaria nos olhar de forma diferente e não nos olha. Incentivando a atividade produtiva, né? Agora, eu queria falar um pouco do mercado de helicópteros, né? São Paulo hoje era Nova York em quantidade de helicópteros, era o principal mercado. São Paulo passou Nova York e a gente teve recentemente um acidente lá com o Boechat, né, que era apresentador do Jornal da Band, e parece que a empresa também estava regular, estava fazendo um serviço que ela não poderia estar fazendo, né? Outra situação, né? Queria que você falasse um pouco do mercado de helicópteros, aproveitando a deixa do acidente com o Boechat. Gente, nós temos, desde a hora que começou o programa, nós só falamos dos acidentes, nós falamos das dificuldades. Olha, o empresariado, vai todo o meu respeito e apoio, porque é um verdadeiro desafio. O empresariado, ele já não suporta mais isso. Eu não sei como eles investem nisso. Para isso que a gente está falando aqui, para apontar os problemas e daqui a pouquinho a gente começa a falar dos caminhos também. E os caminhos, porque os problemas nós estamos vivendo ele. Então, como eu falei aqui do início do programa, é um sistema aberto, complexo, exógeno, e que com muitas interveniências. Você vê do aeroporto, você vê Polícia Federal, você vê a fiscalização da saúde, você vê da vigilância sanitária, você vê... É uma verdadeira hub, né? Um verdadeiro conglomeramento de todas divergentes, Polícia Internacional, é muito complexo. O mercado de helicópteros hoje em São Paulo, movimento, a economia poderia ser maior? Quais são os problemas, as dificuldades que as empresas enfrentam aqui na capital paulista, que é o maior mercado, que São Paulo é uma ilha, né? Enfim, outros lugares do Brasil poderiam ter mais esse mercado, mas
está bem concentrado em São Paulo, né? Aí, de novo, os acidentes, as dificuldades, e a gente olha para quem? Para a ANAC. A ANAC, como eu falei, a gente chuta as canelas da ANAC, ela se movimentou muito. A Habitaera, ela tem um papel importante, porque eu assisti esse ano uma palestra de um presidente americano, do Barack Obama, e ele falava sempre que ele colocava na sala aquele que mais chutava a canela dele, porque é aquele que poderia mostrar um caminho. Eu também sou Chegava, desse. Eu gosto de quem e não fala... você, não, deixa ele para lá, esse cara é muito chato, esses caras são muito chatos, mas nós estamos, olha, vamos sentar, vamos debater. Permite você sair da bolha, né? Da bolha. Vamos, a CPI aqui, o que está acontecendo? A gente entender o problema e quais são as soluções, o que pode nos tornar seguro. E aí a Assembleia aqui, ela tem um papel fundamental. Essa CPI, ela precisa ser olhada de forma diferente. Aqui eu faço o chamamento para os outros deputados interagirem, colaborarem, né? A gente, ao final, pegar os órgãos do governo, pegar a iniciativa privada e buscar caminhos. E o helicóptero não é diferente. Eu estou falando como um todo, a gente dá uma volta e volta para o ponto, porque você me perguntou dos helicópteros, né? Os helicópteros, nós precisamos de uma regulamentação um pouquinho diferente. Aqui a prefeitura, em 2009, pegou e passou o facão e, de repente, perdemos mais de 80 pontos de pouso aqui. Helipontos. O heliporto é público, o heliponto é privado, né? Então, mas pode operar uma cidade do tamanho de São Paulo. Com a frota que tem. Com a frota, com a mobilidade, a dificuldade de mobilidade, de conectividade, a gente precisa do meio aéreo, por isso que cresce. Só que a gente precisa de um ambiente regulatório que nos favoreça, o que nós não temos como deveria. Pela ANAC, porque do controle de espaço aéreo tem melhorado muito. Estava conversando com o CEO de uma empresa de helicópteros que faz um serviço aí parecido com os aplicativos, né, e tal. E ele estava me dizendo que a base de clientes dele só aqui em São Paulo são 50 mil clientes. Né? Que cidade do mundo tem uma base de clientes de 50 mil pessoas? Né? É um mercado que inclusive, eles falam que por ano eles dobram a base deles de clientes. O mercado começou com preço, hoje o preço está 3 vezes menor por causa da demanda, né, e a tendência é cair um pouco mais se eles tiverem mais clientes. Como é que você analisa essas potencialidades e essa quantidade de gente voando de helicóptero aqui só na capital paulista? Você vê que o Uber, ano passado, ele fez um teste aqui, ele elegeu 5 cidades no mundo, São Paulo foi uma delas com problema de mobilidade. São Paulo, eles tinham um projeto de 700 operações num período. Na metade do período, eles já tinham batido essa marca. Você está falando do Uber, mas você fala do helicóptero. A Uber, juntamente com a Airbus, eles fizeram um estudo para ver os mercados, os problemas de mobilidade e conectividade. Então, eles fizeram junto com a Airbus esse estudo, mas tinham que fazer o projeto piloto, e São Paulo foi uma delas. Então, existe demanda? Existe. Mas aí, quando eles foram ver a carga tributária, as condições de infraestrutura, as condições de operação, uma série de fatores, eles ficaram assim. Aí você vai me falar, quem está nos assistindo, Afonso, voar é inseguro? Não é inseguro, é muito caro. É isso que a gente precisa, que as autoridades facilitem, melhorem a segurança, tenha mais acessibilidade, tenha mais fiscalização e controle, mas melhore toda essa sustentabilidade desse sistema. E aí as empresas, os fabricantes vão aparecer mais, vai ter mais oferta, vai ter mais empresas vendendo serviço, e isso vai... E vai ter mais emprego, vai ter mais gente voando. Geração de emprego e renda, e de uma forma imediata o recolhimento dos tributos. Porque se você reduz a unidade, você aumenta a quantidade, mas de qualquer maneira a roda
são mais roda rodando, os recolhimentos são maiores. Vamos começar a falar agora, comandante das soluções. Vamos começar citando lugares em que a aviação funciona plenamente ou que funciona melhor do que aqui, né? Que praticamente todos os lugares, acho que devem, pelo que o senhor está falando aí. Como é que é o mercado americano hoje? Como é que funciona o mercado europeu, asiático? Quais são os exemplos que eles podem dar para melhorar a nossa aviação? Os Estados Unidos, eles, muitas das vezes, a autoridade brasileira, ela fala sobre o modelo americano, mas é só a vitrine. Por quê? Da vitrine para dentro, da cozinha, sala, a burocracia emperra. Vamos citar aqui. Vamos citar um exemplo de modelo, o Chile. O Chile é rápido. E o Chile pode ver estreito ali, né? Estreito, longínquo, né? Então, a aviação, o modelo chileno é um modelo seguro e um modelo que funciona. Como que ele funciona? A regulação é muito mais célere, muito mais rápida na análise dos processos, nas facilidades da carga tributária é diferenciada, o combustível é diferenciado, a infraestrutura é diferenciada. O espelho... Quando o senhor fala diferenciado, quer dizer o que exatamente? Mais célere. Mais célere, os processos são mais rápidos da análise, né? Não tem essa quantidade de documento que a gente precisa. Hoje a empresa ela gasta 1/3 do seu custo administrativo atendendo o requisito de papel da ANAC. E aí você não fala como é que a empresa lá do interior do Amazonas, que é 2G vai sobreviver. E aí vai voando do jeito que dá. Os Estados Unidos é muito simples, muito fácil. Tem o piloto, você vai fazer um cheque, você vai lá, quem é que é o piloto aí? Tal, você vai lá, paga o emolumento, faz o cheque e está tudo certo, sai voando. Aqui não, tem que esperar. Antigamente o DAC tinha seus problemas também, não digo que não tinha, mas tinham mais checadores, mais inspetores, né? A parte de fiscalização da manutenção era mais rápido, né? No meu entendimento era mais rápido, atendia mais, tinha seus problemas, tinha sim, né? Porque onde tem o homem, às vezes é mais difícil, a estrutura, mas você conseguia falar e resolver os problemas mais rápido, na minha opinião. E como que a gente estimula a concorrência? Como é que o mercado americano faz isso? Eu acho que uma chave é essa questão da bagagem, né? Só tirando a questão da bagagem já resolve bastante coisa. Com certeza, porque aí você equilibra as condições de operação das empresas, principalmente no handling. Lembrando essa questão da bagagem, vamos lembrar, o pessoal tem em casa que não viu o primeiro bloco, a quantidade de bagagem, a quantidade de peso. Porque o que acontece? Que a companhia leva. Justamente, o custo do transporte aéreo é alto porque o valor agregado dos porões dos aviões, ele tem um valor pela rapidez. Quanto menos bagagem, melhor. Melhor, porque a empresa também pode otimizar o porão da aeronave, dessas grandes aeronaves. Pode levar carga, por exemplo. Carga, então. Aí a internet, quando você compra na internet, você põe mais suas caixinhas lá, e aí não é só peso, é volume também. Então você pode ver que tem uma equação de peso e cubagem. Nos Correios, na hora que você vai ver lá, e chama-se o sigma. Né? Então, essa equação chama-se sigma de peso e volume. Então, quer dizer, muita coisa tem que ser feita, tem que ter muito trabalho. É preciso desburocratizar. É preciso as partes se conversarem, vocês empresários. A conversa com ações, né? Não é só o papo. Vamos ver quais são as ações que a gente tem que fazer. Então, o que a gente precisa? O próprio usuário do sistema, políticas educativas contra a pirataria, não adianta só fiscalização. O usuário ele tem que ter consciência, porque se tem o pirata, é porque alguém contrata o pirata.
né? Então, por que tem o pirata? Porque alguém... É igual o serviço de van, aquela é mais barato. Não, do Estado é R$7, aqui eu pago R$2,50, R$3, né? É mais ou menos isso. Tá certo, comandante, muito obrigado pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando essa situação aqui do mercado aéreo brasileiro na CPI que a gente está fazendo aqui na Assembleia, né? CPI que acho que vai até o fim do ano, né? Depois os deputados vão tirar suas conclusões. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Estamos à disposição. Tá certo. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever todo o conteúdo desse e de outros programas no canal da TV Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena. Eu tô com a situação.